Estamos de volta com a nossa retrospectiva Tapajoara 2024. As fiscalizações, Letícia, dos órgãos ambientais foram intensificadas na região. E como resultado dessas operações, a apreensão de armas e até aviões. A Polícia Federal desbaratou quadrilhas e até mesmo membros da Polícia Militar também foram presos por suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção na região garimpeira. Segundo o levantamento feito pela Polícia Civil, foi descoberto, através de denúncia, que uma quadrilha com mais de 50 componentes, a maioria formada de colaboradores de empresas da zona portuária de Miritituba, atuava na prática de furto, estelionato, extorsão e comércio de produtos avariados. A operação também tem o objetivo de investigar e prender envolvidos em desvios, adulteração e roubos de cargas. Chegou um disque de denúncia de pessoas envolvidas em desvio de carga, em alguns esquemas envolvendo as empresas. O delegado Alexandre, que é o presidente do procedimento, começou a investigar e que gerou a operação no dia de hoje. O campo dessa operação envolve a distribuição e comercialização de grão avariado. É um grão podre, é um grão que não pode ser comercializado, não pode ser exportado. Então ele está vindo de Mato Grosso, está vindo de outros estados e ele está passando por um laudo fraudulento, ou seja, funcionários da própria hidrovia estavam fazendo fraudes no que tange a confecção de laudos para permitir que aquele grão podre, avariado, viesse como grão padrão para a devida exportação. A operação foi montada a partir de uma denúncia anônima que levou a Polícia Civil a iniciar as investigações, descobrindo que a quadrilha atuava há cerca de 2 anos com um movimento financeiro em torno de 1,5 milhão por semestre. De acordo com o delegado, dentre os diversos crimes praticados pela quadrilha, um pode ser considerado até mesmo contra a saúde pública. Foi um crime contra a saúde pública, o crime contra a paz pública pela associação criminosa, o crime de estelionato também, porque o que recebe a mercadoria está recebendo uma mercadoria podre, achando que é padrão, e outros tipos de crime, como falsidade ideológica, dos laudos de classificação falsa e diversas outras situações. A denominação Meninos do Agro faz referência ao tipo de produto que era manipulado pelo bando. Grãos de soja e milho considerados fora de carga por apresentarem algum tipo de avaria ou apodrecimento. Esses produtos eram comercializados por preços abaixo do mercado, o que rendia valores que eram divididos entre os membros da quadrilha. Dos 14 mandados de prisão, busca e apreensão expedidos pela Justiça, 11 foram cumpridos durante a operação. Os presos foram encaminhados aqui para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com o delegado que coordena a operação, haverá um desdobramento, uma vez que ainda faltam 3 mandados para serem cumpridos. Então é importante a participação da população denunciando qualquer tipo de crime pelo 181. Você pode ligar no 181 que você vai fazer a denúncia, não precisa se identificar. E nós receberemos esse disco de denúncia e vamos, a partir daí, fazer a investigação da Polícia Civil. Uma operação planejada sob o mais absoluto sigilo, a partir de evidências do uso de aviões de pequeno porte em apoio à prática de crimes ambientais, como a exploração de minério em unidades de conservação e reservas indígenas, nos estados de Roraima e Pará. Também havia suspeita de as aeronaves não estarem com a documentação e manutenção em dia. As informações foram coletadas em processo de investigação com apoio de outras forças federais de segurança. O resultado foi a apreensão de aeronaves de pequeno porte pelo IBAMA em uma operação deflagrada na última quinta-feira. Em Itaituba, pelo menos 6 aeronaves foram apreendidas e conduzidas para a sede do ICMBio, que também serve de apoio para as operações do IBAMA. Uma aeronave teria sido incendiada por não ter a devida documentação. Outros aviões foram apreendidos, mas somente por suspeita de uso em crimes ambientais e ficaram no local, com o proprietário ficando como fiel depositário. As investigações prosseguem, se estendendo ainda a outros municípios dos estados em que é praticada a atividade garimpeira com suspeita de irregularidade. A nossa reportagem não conseguiu contato com os agentes envolvidos nessa operação e também não foram informados oficialmente os nomes dos proprietários das aeronaves.
No dia 5 de março, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 importantes apreensões de drogas em ações realizadas próximo ao município de Trairão. Ambas as ocorrências ocorreram em frente à Unidade Operacional de Polícia de Trairão e surpreenderam os agentes durante fiscalizações de rotina. Na primeira ação, por volta das 15h45, os policiais abordaram um veículo e, ao investigar as bagagens, notaram uma distorção nas informações fornecidas pelo condutor. Após uma busca minuciosa, foram encontrados 8 tabletes de uma substância similar à maconha, totalizando aproximadamente 8,4 quilogramas. A Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo de transporte coletivo de passageiros. No bagageiro desse veículo havia algumas cargas. E na fiscalização das bagagens e das encomendas despachadas, foi verificado, dentro de algumas caixas, uma quantidade de aproximadamente 8,5 kg de substância análoga à maconha, por volta das 15h30. O destino da droga seria a cidade de Campinas, em São Paulo, com origem em Rurópolis. O motorista foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Trairão para os procedimentos legais. Poucas horas depois, por volta das 23h50, uma nova apreensão foi realizada pela equipe da PRF no mesmo local. Mais uma vez, durante a fiscalização de um veículo, os agentes detectaram uma irregularidade nas bagagens e, após uma busca mais detalhada, encontraram outros 8 tabletes contendo a mesma substância ilícita. Assim como na primeira ocorrência, o destino da droga seria Campinas, em São Paulo, com origem em Rurópolis, no Pará. O condutor foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Trairão para os devidos procedimentos legais. Notou-se dentro de um eletrodoméstico despachado, novamente a quantidade aproximada de 8,5 kg de substância análoga à maconha, totalizando ontem aproximadamente 17 quilos da substância. Essa substância foi apreendida pela PRF e foi encaminhada para a Polícia Judiciária de Trairão, que a partir daí tomará as medidas cabíveis e legais. O assalto à casa de uma vereadora do município de Jacareacanga, no dia 2 de março, foi a primeira ação da quadrilha, que era composta por pelo menos 6 pessoas. A Polícia Militar foi comunicada e saiu em perseguição aos bandidos, que foram cercados em uma área de mata. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi morto. Em uma nova investida, o bando assaltou um supermercado, tomou a família refém e sequestrou um empresário que foi largado na estrada junto com sua caminhonete. A quadrilha fugiu em direção a Itaituba. Em determinado ponto da rodovia Transamazônica, o bando teria apanhado uma embarcação de pequeno porte. Em uma área de corredeiras no rio Tapajós, aconteceu o naufrágio. Na tentativa de capturar, localizar os suspeitos dos assaltos realizados na cidade. Uma das informações era que um corpo havia sido localizado, encontrado na comunidade de São Luís. Até então, não tínhamos certeza se o corpo era de um dos suspeitos. Informações que eram 5 indivíduos que eles estariam em uma embarcação conhecida como Bajara e que essa embarcação havia naufragado num trecho próximo da comunidade de São Luís. Entendeu? Logo em seguida, chegaram informações também que dos 5, 2 estavam desaparecidos e 3 teriam vindo aqui para a cidade. Receberam apoio de ribeirinhos e chegaram até a margem aqui do rio. 2 voltaram na comunidade para reconhecer o corpo, acompanhado de 2 mulheres. Dos ocupantes da embarcação, 2 desapareceram. O restante apanhou um carro e seguiu para Itaituba por uma estrada vicinal, sendo que a polícia já monitorava os passos da quadrilha. Um dos bandidos fugiu e os outros 2, identificados como José Alessandro Marcelino Botelho, o Lourão, de 29 anos, e Juniel da Cruz Carvalho, de 22, foram interceptados pela Polícia Militar e encaminhados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. No dia seguinte, o primeiro corpo foi encontrado às proximidades da vila de São Luís do Tapajós. O segundo corpo foi encontrado no sábado pela manhã. A polícia suspeita que um dos corpos pode ser deste homem, considerado de alta periculosidade. Segundo ainda a Polícia Militar, o bando veio da capital paraense, Belém,
e fazia parte de uma facção criminosa, sendo que um deles era detentor de um alto cargo no comando dessa facção. Os bandidos portavam um armamento de grosso calibre, incluindo um fuzil AK-47, além de farta munição, mas nenhum armamento foi encontrado. Durante a abordagem a um veículo, táxi branco, os dois indivíduos estavam com essas duas mulheres, né, no interior do veículo. Feita a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito com eles, nenhum armamento. E em seguida foram encaminhados até a 19ª seccional para serem apresentados ao delegado de plantão. A polícia conseguiu confirmar o envolvimento desse pessoal nos assaltos em Jacarecanga? Sim, chegando na delegacia, 19ª seccional, foi feita a confirmação pelo delegado de plantão e por nós ali presente. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal em Santarém deflagrou a Operação Falso Midas, visando desmantelar um esquema fraudulento conduzido por um servidor do Ministério Público Federal do Pará, que causou prejuízos que podem chegar a 20 milhões de reais. Durante a operação foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão contra o servidor na cidade de Santarém. Os mandados foram expedidos pela Justiça do Pará. Suspeita-se que o servidor investigado tenha praticado crimes contra o sistema financeiro nacional, o mercado de capitais e a ordem tributária, além de fraudes contra diversos membros do Judiciário, do próprio Ministério Público, da Polícia Judiciária, bem como empresários e particulares. Uma das vítimas seria o chefe do servidor. Segundo as investigações, o acusado teria arrecadado vultuosos recursos, prometendo altos retornos financeiros aos investidores, alegando que os valores seriam aplicados na Bolsa de Valores através de operações legítimas e seguras, promessas que na prática não se concretizavam. O nome da Operação Falso Midas faz referência ao rei Midas da mitologia, que transformava tudo em ouro. Mas, nesse caso, na prática, não era o que acontecia. Os recursos das vítimas foram destinados a fins ilícitos, de acordo com as investigações, não sendo devolvidos a elas. O alvo da operação foi identificado como Salatiel Farias Araújo. Ele foi dispensado em 2023 do Ministério Público Federal. Ele recebia mensalmente um salário de mais de R$14 mil. Ainda de acordo com informações, a suspeita é de que o Salatiel seria o proprietário do carro que foi apreendido durante uma ação da Polícia Civil no bairro Salvação, que encontrou meia tonelada de entorpecente em um galpão que funcionava em uma oficina de fachada. Durante a operação, o Paulo Silvano e a esposa dele foram presos e continuam detidos na penitenciária de Santarém. Segundo informações, existe a possibilidade do Salatiel fazer parte desse esquema criminoso e utilizar o dinheiro desviado dessa operação fraudulenta para o tráfico de entorpecentes internacional. A operação de retirada de atividades não permitidas em terras indígenas já vinha sendo preparada desde 2021, mas só neste ano foi iniciada. Foi montada uma força-tarefa envolvendo 21 ministérios e as Forças Federais de Segurança Pública, agências nacionais, IBAMA e Exército para percorrer as terras indígenas e identificar essas atividades. Retirar pessoas, equipamentos e materiais que ofereçam qualquer ameaça ao modo de vida, à cultura, à manutenção e à saúde dos povos indígenas. O coordenador da operação representa a Casa Civil da Presidência e fala do propósito e da motivação da operação. Até agora, desde o ano passado, a gente já, cumprindo a decisão do ministro Barroso, da DPF 709, a gente já cumpriu 3 decisões, todas elas transcorreram dentro da calma e da legalidade também, que são casos, e agora a gente está começando aqui na TI Munduruku. A operação acontece nos estados do Maranhão, Rondônia, Roraima e Pará. Das 4 terras indígenas incluídas, 2 já foram visitadas no estado. Nesta fase, a operação entra para a terra indígena Munduruku, entre os municípios de Itaituba e Jacarecanga, chegando à divisa com o estado do Amazonas. No Pará, 4 terras indígenas estão incluídas na operação: Trincheira, Apitereua, Munduruku e Caiapó. Esta última é onde vai acontecer a próxima etapa da operação, que tem por foco principal o combate a atividades econômicas ilegais dentro de terras indígenas, principalmente o garimpo. Então, são em torno de 18 ministérios que trabalham na operação.
A última reunião de alinhamento aconteceu no quartel do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, uma das organizações do Exército que estão dando maior apoio tático e operacional, com um grande efetivo de pessoal e mais de 20 viaturas, entre caminhões, caminhonetes e veículos de apoio, somando-se às viaturas disponibilizadas, além de um helicóptero do IBAMA. A gente tem um plano da operação, esse plano foi apresentado para o ministro Barroso, ontem ele homologou o plano, então as medidas que a gente vai fazer dentro do território, né? E não só dentro do território, porque também tem um trabalho na questão da logística de apoio ao garimpo, então principalmente as agências regulatórias que vão trabalhar na operação vão trabalhar nessa questão. O secretário de Direito Territorial do Ministério dos Povos Indígenas enfatiza que a operação tem um objetivo social, mas também destaca que, no curso das ações, qualquer irregularidade observada será combatida de acordo com o planejamento, inclusive a possível conivência de lideranças indígenas com as atividades ilegais no território. Um dos primeiros compromissos do presidente Lula após a eleição dele foi, de fato, honrar com o compromisso de proteção ambiental e proteção aos territórios indígenas e aos direitos dos povos indígenas. E nós, Ministério dos Povos Indígenas, também estamos incumbidos de fazer essa operacionalização de proteção das terras indígenas. E é um conjunto operacional com vários órgãos e instituições, Casa Civil, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e várias entidades. Deflagrada na manhã desta quarta-feira, a Operação Saldo Devedor envolve as polícias Federal e Civil, além da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a SEAP, e acontece nos estados do Pará, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A operação surgiu no desdobramento da investigação a partir da prisão de um casal no município paraense de Santa Bárbara, região metropolitana de Belém. Os presos eram alvos de mandados de busca e apreensão, mas foram flagrados com 1,5 kg de cocaína e pedras de crack embalados para venda. Segundo a coordenação, esta é uma das maiores operações integradas da Polícia Judiciária no estado do Pará. Nesta etapa da ação integrada, foram presos 35 suspeitos envolvidos no tráfico de drogas e que fazem parte da tesouraria da organização criminosa Comando Vermelho. Nós conseguimos identificar 52 tesoureiros regionais que tinham como função arrecadar e controlar, prestando contas a essa tesouraria geral. Dentre esses tesoureiros gerais, 3 foram presos, como eu falei, e restam 2 ainda que estão em liberdade, porém são foragidos e já temos trabalhos em curso para que sejam também presos, cumpridos esses mandados de prisão. No Pará, segundo o relatório da operação, até aqui foram 2 presos em Santarém, 3 em Oriximiná e 1 em Castelo dos Sonhos. Também foram efetuadas prisões em Curuá, Garrafão do Norte, Benevides, Barcarena, Bragança, Faro, Maracanã, Breu Branco e Tailândia. No Amapá, uma prisão foi efetuada em Laranjal do Jari. Também houve prisões em Sinop e Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e Biguaçu, Santa Catarina. Também foram cumpridos 9 mandados em estabelecimentos prisionais no Pará, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Ainda em Belém, um alvo teve 3 mandados. Em Sinop, um alvo teve 2 mandados. A operação chegou ainda ao núcleo financeiro da organização, onde foram identificados 52 tesoureiros regionais que tinham como função a arrecadação e o controle, prestando contas diretamente a uma tesouraria geral. 3 deles foram presos, restando 2 ainda que estão em liberdade, mas já são considerados foragidos, e a meta é que também sejam presos no cumprimento de mais mandados de prisão. Com a análise do material apreendido, foi possível identificar outros participantes do grupo criminoso. Uma das vertentes da investigação apontou que uma mulher presa em flagrante seria responsável pela contabilidade do tráfico de drogas coordenado pela facção. O trabalho de integração entre as forças de segurança pública é fundamental no enfrentamento ao crime organizado, desde a investigação que foi desenvolvida em parceria entre a FICO e o Núcleo de Inteligência Policial, até agora na fase de deflagração, em que nós contamos com a ajuda de todas as diretorias da Polícia Civil, como Diretoria de Polícia Especializada, Diretoria de Polícia do Interior, além de polícias
civis e de ficos de outros estados, como do Amapá, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A influenciadora Joene Alves Coutinho foi presa durante a Operação Falso Tigre por volta das 6 horas da manhã em Uruará, no sudoeste paraense. A ação, que se estendeu pelos municípios de Uruará e Santarém, tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão temporária contra a suspeita, além de ordens de busca e apreensão em seu nome e de seu cônjuge. Segundo a Polícia Civil, a operação também inclui o sequestro cautelar de bens e o afastamento de um policial militar das funções públicas, conforme decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Uruará. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Civil de Uruará, em parceria com a DECA de Santarém. Durante a operação, a equipe policial conseguiu prender Joene Coutinho, que colaborou prontamente, facilitando os acessos aos bens e dispensando o uso de algemas. Nos endereços encontrados foram apreendidos diversos itens, incluindo 3 celulares, 2 tablets e 3 veículos. Também foram recolhidos documentos relacionados à compra de imóveis e à prática do popularmente conhecido como Jogo do Tigrinho. A influenciadora utilizava as redes sociais para divulgar jogos de azar e plataformas de aposta online. Após a apreensão, Joene e todo o material recolhido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Uruará, onde os procedimentos necessários foram iniciados. Uma investigação foi aberta para apurar possíveis crimes e o material apreendido deve passar por um processo de perícia. Aqui na região sudoeste do estado, a Operação Trapaça, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, está sob a coordenação da Delegacia da PF de Santarém. Mas essa operação acontece em 13 estados brasileiros: Pará, Mato Grosso e Goiás. Só aqui na região do Tapajós foram cumpridos 3 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão nas cidades de Santarém, Novo Progresso e Itaituba. Só daqui de Itaituba foram afastados 4 servidores da Secretaria de Meio Ambiente. No total, foram afastados 6 servidores do INCRA e de secretarias municipais de meio ambiente, além do sequestro de R$100 milhões em bens. A operação foi deflagrada a partir de denúncias de que uma empresa de regularização fundiária estaria facilitando o acesso a crédito rural para infratores ambientais que atuavam em áreas que foram desmatadas de forma ilegal. Essa operação, ela aconteceu de forma célere. Aqui em Itaituba foi muito rápido, iniciou por volta das 6h30 da manhã e por volta de 9h da manhã já havia sido encerrado com o cumprimento dos mandados de prisão, aliás, os mandados de busca e apreensão. Essa operação, ela está dentro das ações da Polícia Federal no combate a crimes ambientais na Amazônia, incluindo uma boa porção do território paraense. Aqui em Itaituba, parte dos mandados de busca e apreensão foi cumprida na Casa de Servidores da Secretaria de Meio Ambiente e também na própria Secretaria. De acordo com as investigações da Polícia Federal, aproximadamente 5.000 hectares de floresta foram desmatados e queimados após a liberação de crédito rural. No decorrer das apurações, foi constatado que funcionários da empresa investigada corrompiam servidores de secretarias de meio ambiente e órgãos fundiários, assegurando decisões favoráveis mediante o pagamento de propina. Apesar dos mandados de prisão e busca e apreensão terem sido cumpridos na manhã desta quarta-feira, a operação continua. A Operação Fly Gold 2 foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, com o objetivo de combater organizações criminosas especializadas em realizar o transporte ilegal de ouro extraído de terras indígenas, incluindo a terra Munduruku, para outros estados e para o exterior. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão nos estados do Pará, Roraima, Amapá, São Paulo, Paraná e Goiás. Além disso, foram sequestrados mais de R$615 milhões em bens e valores, incluindo carros de luxo, armamento e outros objetos. Durante um ano de investigações, constatou-se que aproximadamente 1 tonelada de ouro foi transportada de maneira ilegal
além da movimentação de mais de 4 bilhões de reais entre os envolvidos, incluindo pessoas interpostas, os chamados laranjas e empresas fantasmas. Os integrantes da organização criminosa recrutavam, em sua maioria, estrangeiros para despachar bagagens carregadas com ouro em voos comerciais, o que seria uma manobra para driblar a fiscalização. A operação, ela investigou mais ou menos um ano para cá e foram descobertos que nesse meio tempo foram movimentados mais de 4 bilhões de reais e mais de 1 tonelada de ouro nesse tempo. Certo. E o ouro era transportado com qual destino? Pois bem, o ouro realmente a gente descobriu que eles eram retirados de lavras irregulares situados no oeste do Pará e eram transportados para os estados de Boa Vista e Manaus com destino para o exterior, de regra Venezuela ou Guiana. E os bens apreendidos podem ser leiloados? Os bens apreendidos, na sua grande maioria, os carros de luxo serão leiloados. Outros bens de uso comum, como carros mais simples, podem ser dados uso para a Polícia Federal. A retrospectiva Tapajoara vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques.